Oi pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui no nosso Cantinho Ensina Mãe. Só que hoje eu separei as 7 dicas principais para você poder ou estimular seu inglês, ou aprender o inglês, ou melhorar o inglês que você tem e ensinar seu filho. Na verdade, o intuito é ensinar o filho, mas não tem porquê da mãe não aprender também ou melhorar o inglês dela. Então, eu separei aqui com muito cuidado e muito amor. São dicas simples, mas que você pode introduzir no seu dia a dia corrido, dia a dia não corrido, enfim, que você vai dar conta sim se você tiver um pouquinho de boa vontade para começar com o aprendizado em inglês, começar com o ensinamento de inglês para o seu filho. A primeira dica que eu vou dar para vocês é ouvir músicas em inglês. E essa dica é super fácil porque a gente tem músicas excelentes em inglês. Acho que talvez, na verdade, a depender do ritmo, talvez tenham músicas melhores em inglês do que em português. Óbvio que a gente também tem excelentes músicas. Enfim, mas é uma dica simples porque se você for conectar o rádio de hoje, tem muito mais música em inglês que em português. Mas o que eu gostaria aqui? Além de deixar o rádio tocando em inglês, na verdade não é só esse intuito, não é como se deixasse a TV ligada para o filho. O intuito é outro, é você selecionar algumas músicas, você gravar essas músicas, olhar a letra dessas músicas e exercitar no carro, na academia, correndo, fazendo compra com o fone, e eu fiz muito isso, enfim, no ônibus. Você pode ouvir só as músicas que estão tocando no rádio? Pode, só que a maioria das músicas você vai estar repetindo uma coisa que você às vezes não está entendendo. Essa é uma dica para você, mas quando você pega para fazer isso com o seu filho, é quase similar, ou seja, só do filho já estar ouvindo inglês já é bem legal, porque ele já vai estar abrindo digamos o cérebro, mas abrindo os olhos dele para essa outra língua, para esse outro idioma, para essa outra fonética. Mas quando você pega a musiquinha dele e você começa a esclarecer, aqui a gente não tem como fazer senão por tradução. Ou então que você monte figuras, enfim, tem músicas que já tem as figuras montadas no YouTube, mas se não for o caso, você pode inclusive traduzir. Pega a musiquinha dele, começa traduzindo o primeiro parágrafo, o segundo, explicando como se fala e deixa aquela musiquinha para tocar. Faz um playlist. E o mesmo serve para você. Então é a repetição dessa música que você já entende a língua, que você já entende o que está sendo dito por essa música, que você já sabe o que você está cantando. Não é só, então, você aprender a fonética repetindo algo que você não tem conhecimento, mas ter conhecimento do que está se cantando também. Essa primeira dica é muito fácil. A segunda dica é, gente, assim, eu tô colocando essas dicas e é pra fazer com calma, o tempo que dá. Às vezes a semana inteira só deu pra fazer a música, na outra semana você pode fazer uma outra coisa. E a segunda dica é exatamente isso. Eu adoro ensinar por flashcard. O que é isso? É quando você pega, em vez de traduzir, pega as imagens do que você está ensinando ou até aprendendo para você. E você coloca a imagem exata, coloca o nome da imagem e coloca para ou você vai ler para o seu filho, ou você vai copiar alguém lendo, ou vai dar o play dessa palavra que você achou na internet e colocar para ele ouvir. Então ele vai aprender como essa palavra que está disposta no flashcard, ela é dita em inglês e não por tradução, porque ele realmente está vendo o escrito dela em inglês, está vendo a imagem e está ouvindo alguém falar. Eu adoro essa dica. Às vezes a gente acha que essa dica é só para criança, não é. O aprendizado, se você começar a fazer com essa criança, você vai ver que você mesma assimila aquelas palavras. E a terceira dica é: tente escrever tudo que você pode em inglês. Aqui não serve só para quem fala ou escreve fluentemente inglês, serve também para quem ainda não faz. Que ainda não faz a escrita devida do inglês, que começa com uma palavra, depois com duas, forme 3 palavras, e na paciência exatamente do que você tem conhecimento. Mas quem já tem o domínio, fazer e-mails em inglês, cartas em inglês. Eu adoro uma dica que é fazer um diário em inglês.
Porque esse diário você não está expondo para ninguém, você está lá praticando para você mesma. Enfim, você não tem vergonha. E mesmo assim, esse negócio de vergonha já passou, né? Eu prefiro praticar e ficar boa depois, com ou sem vergonha. Então assim, mande e-mails para os amigos, mande carta que não estava se usando para um amigo íntimo, fala que você está treinando seu inglês. E o mesmo com o seu filho. Ah, meu filho não sabe escrever ainda. Não tem problema, escreva para ele uma carta para a tia, despache em inglês, explique as palavras, pegue na mão dele no começo, quando ele já souber uma outra palavra, que seja uma carta simples, I love you, pronto. E aí na próxima vai ser uma frase mais completa. Todas essas dicas aqui são tanto para as mães, os pais, quanto para os filhos, e a gente consegue, dando a dica, você consegue pensar exatamente como você pode encaixar para um e encaixar para outro. Eu estou dando as dicas, mas vocês podem usar outros tipos. Por exemplo, eu tenho amigas que fazem reunião, que vão falar alguma coisa em reunião, acabam descrevendo essa reunião em inglês para não perder a prática, e aí vai. Quarta dica, assista filmes em inglês. Esses filmes, às vezes, que a gente... É a mesma coisa da música, mas não tão de forma repetida, porque o filme você pode colocar a legenda, mas coloque a legenda em inglês. Não sei nada de inglês ainda, tudo bem, coloque a legenda em português, aí você repete o filme até ter a legenda em inglês, até que você compreenda aquele filme e tire a legenda. Na verdade, o intuito aqui não é só pegar a fonética e como é dito, é você realmente entender o que está sendo falado no filme. Então vai ter uma repetição, mas é uma repetição saudável para um aprendizado. E a mesma coisa para o filho. Coloque o filme dele em inglês, coloque os primeiros em português, depois o segundo em inglês, vai fazendo uma mescla até que ele vai estar familiarizado com o que está sendo dito e vai estar só fazendo a conexão com o inglês. Quinta dica que eu amo: não tenha vergonha de usar o dicionário para você mesma. Selecione nos dias as palavras que você não sabe em inglês, ou quando você tem uma comunicação com seu filho, ou quando você está num ambiente com seu filho que você lembra de nomear as palavras em inglês e aquela você não sabe, faça um caderno das palavras novas em inglês. Esse caderno você vai, porque não dá tempo no mesmo dia, mas você vai anotar lá qual é a palavra que você não sabe, para depois, no fim da semana, no fim do mês, você exatamente pegar esse caderno, verificar como é que se fala, escrever como é que se fala e disso fazer flashcards ou disso só praticar com seu filho, praticar com você mesmo. Hoje existem dicionários online que vocês baixam no próprio celular, muito simples e fácil de fazer. Sexta dica, e essa é uma das que eu mais gosto: você viver como se estivesse num ambiente só em inglês. Como assim? Pensar em inglês, falar com você em voz alta em inglês. Se você vai numa farmácia comprar algum produto, treinar isso antes, como se você fosse comunicar com o atendente em inglês. Então você treina isso antes no carro. Se você vai ter uma reunião, faça no anterior da reunião, faça o treinamento da reunião em inglês com você mesmo. Envolva o inglês no seu dia a dia a ponto de você conseguir raciocinar e ter esse diálogo de todas as situações, porque quando você envolve no seu dia a dia, você está envolvendo você conversar com a sua funcionária, você está envolvendo você falar com seu filho, você está envolvendo você falar com você mesmo. Isso vai ficar tão gostoso, tão automático, a ponto de você, às vezes, sonhar em inglês. E aí é a boa notícia. A gente sempre fala que quando a pessoa começa a sonhar em inglês, ela está internalizando aquilo e o aprendizado aí é monstro. E a última dica que eu amo bastante, essa eu até quero fazer um post exclusivo para ela, mas eu vou dar essa diquinha aqui. Veja o inglês com ótimos olhos, com facilidade de aprendizado. Não fale nunca que você não sabe inglês, não fale nunca que você tem dificuldade, não fale nada disso, muito pelo contrário. Fale ao contrário, mas Fernanda, realmente eu não sei. E deleta essa parte e realmente fale ao contrário. Fale que você sabe inglês, fale que você é fluente, fale que você tem facilidade, enxergue o inglês como um aliado e como um facilitador para você. E como se você fosse autodidata e como se você fosse bom naquilo. Comece, que isso seja fake no começo, que isso seja fingido, até o ponto de você realmente ter facilidade e até o ponto de você realmente ser bom no inglês. Essas são as dicas. Se vocês tiverem algumas também que ajudam vocês, coloquem aqui pra gente. E dá um comentário no vídeo pra gente saber se está ajudando vocês ou não. Até o próximo. Um ótimo dia.